Porque hoje eu quero falar pra vocês. Vocês querem restaurar o casamento de vocês, senão vocês não estariam aqui. E é o seguinte, Marisa, eu quero restaurar meu casamento. Eu tenho errado dentro do meu casamento, nesse processo de restauração. É como uma pessoa que quer fazer uma empresa dar certo e ela não entende por que ela está fazendo a empresa dar errado. Ela não entende por que é que essa empresa não prospera, se ela quer tanto que a empresa prospere. Se ela sabe que essa empresa oferece um produto bom. Então, mulher, hoje você precisa estar disposta a se desnudar. Agora você tem que estar ainda mais disposta a abrir seu coração, a deixar o terreno propício para eu lançar as sementes, porque hoje eu vou lançar as sementes. E os corações que estiverem fechados, pode ser que perca uma grande oportunidade. O que eu preciso dizer para vocês é que quando eu trabalho, quando eu trabalho com restauração de casamento, eu não estou trabalhando, mulher, com fazer o casamento continuar, durar. Eu estou falando de promover uma mudança dentro da sua relação, a ponto de você ser na vida do seu marido aquela mulher que o leva a um lugar onde jamais ele iria se ele não tivesse conhecido você e escolhido você. Quando eu trabalho com restauração de casamentos, eu estou disposta a ajudar você a ser a mulher que vai levar o seu marido a um nível, a lugares que ele jamais chegaria se ele não tivesse escolhido você. E óbvio que eu tô falando de lugares bons, eu tô falando de levá-lo a um nível muito maior do que o que ele conseguiria sozinho, ou se ele tivesse escolhido outras pessoas. Então eu também quero te ajudar a extrair desse homem, através do seu posicionamento dentro do casamento, você extrair desse homem a força e a potência e a responsabilidade que ele precisa adquirir dentro da relação, para ele levar você a lugares e a um nível que sozinho você não chegaria. Justificando então porque que em meio a tantos homens você o escolheu. Vocês se esquecem do poder que vocês têm. Quando a gente pensa sobre o poder de uma mulher dentro de um relacionamento, isso não é para deixar você triste, isso é para te deixar alerta. Peraí, o que eu tô fazendo de errado? Que eu não tô conseguindo fazer dentro do meu relacionamento com que as coisas comecem a acontecer de uma maneira favorável à família, sabendo que eu, mulher, sou uma peça tão importante, tão fundamental. E eu vou te responder, sabe por quê? Porque você não é perfeita. Sabe por quê? Porque você não teve uma infância perfeita. Sabe por quê? Porque você não sentou seu bumbum num banco para aprender, num banco de escola, para aprender sobre relacionamento. Você foi fazendo conforme a intuição, você foi fazendo conforme o senso comum te mostrava que deveria fazer. Você foi fazendo conforme você, enquanto menina, foi assistindo como que as mulheres no seu sistema familiar faziam. E aí, foi funcionando do jeito que dava para funcionar. Até que chegou uma hora que você se viu tão cansada e você viu o seu casamento tão em risco que você chegou aqui. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, você já parou para pensar que enquanto você está totalmente desestimulada, totalmente ferida, totalmente cansada, talvez dentro do coração desse homem que você ama, e que talvez esteja fazendo coisas erradas porque esse marido está fazendo coisas erradas. E sabe por quê que é possível acessar o coração desse marido? Não é porque eu sou psicóloga. É porque eu ensino para vocês e para as minhas alunas também que antes da gente olhar para o erro de uma pessoa, a gente olha um pouquinho além. É o que a gente chama de amor amplo, olhar amplo. E você sabe por que eu consigo ajudar você, que às vezes já estava desiludida e já tinha prometido para si mesma que jamais, eu não vou mais estudar relacionamento, eu não vou fazer mais nada por casamento, eu tô cansada, não tem resultado, não, e você cai aqui e você fala, vou mais uma vez, sim, eu quero, tá fazendo sentido? Porque eu tô olhando além da mulher que errou, eu tô olhando além da mulher que não sabe se posicionar, porque você não sabe se posicionar no seu casamento ainda, você me aguarda, você me espera.
Então, quando eu falo com vocês que aqui nós estamos trabalhando para que você tenha daqui a pouco um homem que consiga, do jeito dele, dizer: agora eu consigo olhar para você, mulher, como minha mulher, e eu consigo me doar para você como seu homem. E eu sinto muito se eu não conseguir fazer isso antes. E se vocês acham que os maridos não podem chegar a esse ponto, é porque vocês não sabem do poder que é esse tal desse posicionamento. Não é mágica, não é automático, não é da noite pro dia, mas é possível. É muito importante, mulher, que você entenda que precisa acontecer mudança no seu marido, mas precisa acontecer mudança em você também. E ao invés de amaldiçoar isso, agradecer, ser grata. Por quê? Porque não tem nada melhor nesse mundo do que descobrir que a coisa tá ruim porque eu também colaborei. Significa que se eu mudo o meu jeito, 50% da bagunça já se resolve. E aí será que esse 50% ou mais da bagunça sendo resolvida, quanto será que da outra metade já não vai se resolver? Já não vai melhorar? Então, se eu estou sendo muito passiva na relação, por conta do erro 1, medo excessivo da separação, vocês acham que eu tenho medo de me separar? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: sim, eu tenho medo. Óbvio que eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo? Porque eu sei que é possível o meu casamento também chegar ao fim. Porque o meu casamento é formado por um homem comum e uma mulher comum. Eu não tenho poder especial nenhum. E nem o meu marido. Eu não tenho pozinho de pirlim-pim-pim, ele não tem a capa de super-herói. Nós somos seres humanos comuns. Então, o que a ciência do comportamento diz, a ciência que estuda especificamente os relacionamentos, ela diz que, sim, os casamentos comuns podem chegar ao fim. Mesmo que tenha amor, mesmo que tenha projetos, mesmo que não se queira chegar ao fim, eles podem chegar ao fim. Então isso me assusta, isso me dá medo. Só que eu permito que esse medo tenha um tamanho dentro do meu relacionamento que seja saudável. É aquele medo que me protege, é aquele medo que faz com que eu queira cuidar do meu casamento, que eu queira cuidar de mim para o meu marido, que eu queira ser uma pessoa atenta aos meus defeitos, que eu queira entender na leitura que eu faço do meu marido onde é que eu estou decepcionando, onde é que eu estou falhando. Eu quero ser uma mulher que consigo comunicar a ele antes que seja tarde demais o que eu preciso que ele mude. Eu quero ser uma mulher que dê a ele a oportunidade de ser útil dentro do casamento para que eu continue admirando ele. Eu quero dar a oportunidade de ele ser um bom pai, do jeito que ele puder ser, mas que ele sinta que ele é um bom pai. Eu quero fazer com que ele chegue a lugares que sem a minha presença ele não chegaria, para ele dormir e pensar: se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. E eu gosto de onde nós estamos. Então, mulher, eu tenho medo do meu casamento terminar e por isso é que eu continuo estudando. Eu não estudo só para ser uma mentora excepcional para as minhas alunas, para eu fazer boas lives aqui. Eu estudo porque eu também quero fazer o meu casamento dar muito certo enquanto houver vida, enquanto Deus permitir que a gente exista. Eu quero estar com Ele e quero que Ele queira estar comigo. Então eu tenho medo, só que não é excessivo. Sabe por que não é excessivo? Porque um dia eu precisei perder um casamento porque eu não soube cuidar do meu casamento. Eu não fui uma mulher sábia. Ponto final. Ponto final. Por não ter conseguido ser uma mulher sábia. Ah, Marisa, mas você era novinha. Você tinha 18 anos quando você se casou. Se separou quando você tinha 27. Você era muito nova. Mas isso não justifica. Não justifica. Então, não faz sentido. Não é essa a explicação. Outras mulheres que casaram na mesma idade que eu estão casadas hoje. Por quê? Porque souberam, tiveram outra postura dentro do casamento. Então, por ter perdido um casamento, já quando eu era psicóloga, acendeu uma luz em mim. Peraí, eu fiquei na faculdade 5 anos, eu praticamente não perdi aula.
Quando eu perdi a aula, eu pegava caderno de colega, eu queria saber o que aconteceu. Quer dizer, então eu praticamente não perdi conteúdo nenhum. E eu saio da faculdade sem saber cuidar do meu casamento, então tem alguma coisa errada. E aí, por conta de não ter tido a postura correta, eu não extraí daquele homem o que eu precisava de um homem e, consequentemente, ele não conseguiu extrair de mim também, por falta de conhecimento, falta de habilidade. Ele não conseguiu extrair de mim o que ele precisava enquanto mulher, enquanto homem, e que eu tinha a oferecer. Prova que eu tinha que hoje eu tô conseguindo colocar isso a serviço do meu casamento. Então, mulher, as coisas estão aí dentro, as coisas estão dentro do seu marido, só que se não souber tirar isso, não adianta, não adianta.